foram faladas coisas aqui muito interessantes, eu só queria acrescentar aqui, e eu acho isso muito importante ser falado aqui. Eu acho que a criança ela é muito importante na igreja por uma questão estatística. Já foram feitas pesquisas nos Estados Unidos, que tem pesquisa para tudo, e 85% dos crentes testemunharam que se converteram entre 4 e 14 anos. Sim. A chamada janela 4-14. Sim. Então você pega qualquer amostragem aí de cristãos. Então, por exemplo, a gente está numa mesa aqui, hoje tem 4 pessoas, tá? Sim. Então, 75% aqui dessa mesa se converteu entre 4 e 14 anos, tá? Eu sou uma exceção para toda a regra. Existem os 15% que não se converteram, né, entre 4 e 14. É o meu caso. Eu me converti com 23 e cada um tem a sua história, tá? Mas a oportunidade entre 4 e 14 anos é enorme, tá? E eu tenho gráficos sobre isso, já li livros sobre isso que falam da janela 4 e 14, e quando a pessoa chega com 15 anos de idade, a probabilidade dela se converter é muito pequena, tá? E quando passa dos 30 anos é mínima, né? Ah, mas a minha mãe se converteu com mais de 30, ok. Tá nesses 15% aí que vai diminuindo, tá? Então, Deus já sabe quem vai se converter, mas a soberania de Deus e a responsabilidade individual é um mistério que a gente ainda não conhece, tá? Na glória a gente pode desvendar isso daí, mas por enquanto a gente tem que trabalhar como se tudo dependesse da gente e descansar como se tudo dependesse de Deus. Então, vamos ser estratégicos e vamos valorizar essa faixa etária de 0 a 14 anos, né? E outras coisas foram faladas aqui, a Keila passou por um assunto também que é muito importante, falou sobre questão de gostar ou não gostar de criança. Tem pessoas que realmente têm mais jeito com criança, né? Geralmente mulheres, homens também, né? Mas a gente não pode se esquecer que a função da igreja, né, gente, não é entretenimento, né? O pastor não está lá na igreja para dar uma palavra apenas motivacional, ou que a igreja não deve ser um clube social, né, onde as pessoas se encontram ali no bairro, ou um desfile de moda, né? Isso pode acontecer, não um desfile de moda, né, mas o clube social, ele pode acontecer, mas obviamente é secundário. A gente não pode esquecer que a função da igreja é o quê? Pregar o evangelho, né? Que a gente ganhe novas almas para Jesus e que a gente venha edificar a vida daquele que já é crente, né, pastor? Uma coisa que eu queria falar é a seguinte: a gente, quando pensa em pastor, normalmente as qualidades que a gente espera é que ele seja um bom líder, que ele seja um bom pregador, que ele seja um bom gestor. Nenhuma dessas qualidades são exigidas na Bíblia. Lá em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1, o que é exigido? Que ele tenha uma só esposa, que ele gerencie bem a sua família, que ele saiba lidar com a fé dos filhos. Para você ver como isso é importante, assim, um pastor primeiro tem que se preocupar em construir a fé na sua casa. Aí a igreja avalia como ele cuida da sua casa e por causa do ministério que ele exerce em casa, você tem um chamado pastoral. Sim. Você sabe lidar com gente. Só que hoje em dia a gente lida com o que é visível. Sim. A gente fica olhando pregador, liderança, administrador, financeiro, visionário. A gente só empreendedor, a gente comunicador. Então, assim, a gente não deve fugir da função da igreja, né? Que é pregar o evangelho em primeiro lugar, ganhar novas almas, também edificar a vida do crente. E assim, o que eu sempre falo, né, Keila, quando eu tenho a oportunidade, é que tudo que acontece na igreja dos adultos tem que acontecer também na igreja das crianças. E aquela salinha ali não é um local que as crianças são retiradas do templo principal para não atrapalhar o culto dos adultos. Elas têm que ouvir a palavra de Deus também na salinha delas, né? Então esse local não deve ser recreativo. A gente não deve escolher uma pessoa na membresia da igreja que lida bem com crianças, que gosta de crianças, para estar lá entretendo as crianças e fazendo um trabalho recreativo. Ela tem que estar lá pregando o evangelho. Mas para isso ela vai precisar de treinamento, assim como um pastor precisa. Os pastores, eles passam 4 anos num seminário, estão sempre estudando. O pastor da minha igreja, que é um excelente pregador, ele certa vez disse, isso me marcou, ele falou isso de púlpito, que para ele pregar para a gente 40 minutos, para edificar a nossa vida, segundo ele precisava investir de 20 a 40 horas durante a semana, para ele poder ter segurança de passar uma palavra de qualidade. E você que serve no Ministério Infantil como líder ou como
voluntário, como parte da equipe, você também precisa se preparar durante a semana, né? E Sim. outras coisas foram faladas aqui também da importância dos pais, né? Como que é importante que os pais também assumam essa responsabilidade de evangelizar as crianças. Nós temos um filho de 2 anos, né? Que ele é claro que o entendimento dele é bastante limitado, mas a gente já percebe que a questão do exemplo é muito forte, né? Ele imita bastante o que a gente faz. Teve uma vez que eu coloquei ele no meu colo, no carro, ele já começou a mexer no volante. Até aí tudo bem, 2 anos de idade. Menos de 2 anos, 1 ano e 9 meses, hein, mexendo no volante. Aí depois de mexer no volante, eu sempre uso GPS pendurado no carro. E aí ele pegou, mexeu no volante, depois foi lá e meteu a mão no celular. Como se fosse... Mas muito igualzinho, igual o Caio, fazia assim... Como se fizesse assim. parte da direção, mexer no GPS, colocar um endereço e tal. Ou seja, ele tá lá na cadeirinha lá atrás, ele tá vendo o tempo todo o que eu tô fazendo, gente. Então, assim, a gente precisa dar bom testemunho dentro de casa.